Então chegamos à nossa aula 4 do primeiro módulo. Agora que você já fez esse caminho de descobrir se você está se assistindo ou como é quando você está presente na sua vida, de olhar a saída do piloto automático, de aprender a ser gentil com você, o que a gente vai falar agora? Reconheça onde você está. Nós ocupamos um lugar, um território, nós nos alimentamos e nós buscamos reconhecimento. E de maneira específica, nós nos comportamos dentro de um sistema de relacionamento com tudo isso que nos cerca, com o lugar que nos cerca, com as pessoas que nos cercam, da maneira como a gente supre a nossa necessidade, como nos nutrimos. E tudo isso impacta no nosso comportamento e no nosso sentimento. Então, como que a gente vai aprender a reconhecer onde estamos? Eu vou ensinar para vocês 3 leis biológicas para você aprender a fazer esse reconhecimento, que vai facilitar muito a compreensão de vários conflitos que você pode estar vivendo nesse momento na sua vida. A primeira lei biológica chama-se território. O que é território? Do mesmo jeito que os animais têm um habitat, têm um lugar deles, nós seres humanos também temos o nosso território. A diferença é que o nosso território não é necessariamente um lugar físico. O território do ser humano, ele está muito mais ligado ao que nós pensamos e sentimos do que a estrutura de lugar em si. Qual é o seu território? Essa é uma pergunta para você agora pensar e responder. O que você sente que é seu? O seu carro, a sua casa, seu lugar? Ou então que imagem que vem quando você pensa, puxa, qual é seu território? Seus filhos, o seu trabalho? ah, Às vezes o território ele se destina à maneira de agir. Então, o meu território não é um lugar físico, mas o meu território, eu me sinto em casa quando eu estou feliz ou quando eu posso ser eu mesmo. O que você tem hoje, determinado para você, que é o seu território. E tem pessoas que vão olhar e vão falar assim: puxa, eu não sinto que eu tenho meu território em lugar nenhum. É como se vivesse num estado provisório. A minha casa não tem meu território, o quarto que eu tô morando agora não era meu, era do meu irmão, eu não tenho ainda o lugar que eu vou, eu ainda não tenho meu trabalho como eu gostaria. E aí você também pode descobrir que você tá num provisório com tudo. Ter um território e saber aonde é esse território é muito importante. Tenta pensar onde você mora. Sim, tem um lugarzinho lá que você pode considerar como seu território, mesmo que você não tenha esse lugar já de primeiro impacto como seu lugar. Qual parte da casa? Cozinha, varanda, sacada, o quarto, a sua cama? Ah, nenhuma parte da casa, o carro ou seu meio de locomoção? Em qual lugar você se sente confortável, seguro e amparado? Você vai construir um lugar assim. O lugar onde você dorme, ou um escritório da sua casa, ou uma parte da sua casa, a cozinha, que te faça bem. E trazer alguns objetos ali que te agradam. Um adesivo escrito, um objeto bonito, um porta-retrato, uma foto, uma frase, o que você quiser. Mas alguma coisa que represente um pouquinho de você. Isso vai começar a construir familiaridade com aquilo que você vive. O que acontece com o território? Da mesma maneira que os animais precisam de um território para se sentir seguro e lutam e demarcam esse território, nós também precisamos de um. Quando nós não sentimos que temos um território, ou quando a gente sente que o nosso espaço está sendo invadido pela outra pessoa, isso vai acarretar, inclusive, sintomas físicos. Vai acarretar irritabilidade, vai acarretar insegurança, falta de confiança em você mesmo e você nem às vezes tem a consciência que é porque seu território está sendo invadido. Você sabe que invasão de território pode ser uma coisa até muito simples. De repente, na sua casa, tem alguém que entra no seu quarto que você não gosta, que mexe nas suas coisas. Você lida, tolera, entende, mas não gosta. Isso já é uma invasão de território.
O órgão do corpo que está diretamente ligado com o território é o estômago. É muito comum você ter dor de estômago por sentir seu espaço invadido, por sentir que não tem um espaço seu, por exemplo. O território, ele é necessário para você sentir segurança e confiança. Então, construir um território é de extrema importância. Agora, tem também as pessoas que são muito territorialistas. O que isso quer dizer? Tem uma necessidade de posse com tudo que vive. Onde o território é o parceiro ou a parceira ou os filhos, eu coloquei no mundo, então eles são meus, ou uma sensação de território com um trabalho que ninguém pode chegar perto porque só eu sei fazer. Tem problema? Não. Mas se você conseguir vincular seu território exatamente a um lugar físico que te atenda e ir desconstruindo esse padrão de posse, porque qual é o problema da posse? Não é um território real. As outras pessoas não são seu território. Não é só você que vai poder fazer tudo que envolve uma dinâmica de trabalho. Porque se não sabe o que vai acontecer, você vai ficar sobrecarregado, estressado e não vai conseguir estar à vontade para executar aquilo que você precisa. Você vai estar sentindo que você carrega o mundo nos seus ombros e que tudo depende de você e que você está cansado disso, mas não consegue saber como soltar ou o que soltar. Porque o território para o cérebro, ele é fundamental para a sobrevivência. Você sem território, você está ameaçado de morte ali dentro do seu cérebro. Uma sensação de ameaça inconsciente. Naquele fluxo inconsciente de 40 mil bytes por segundo. Então, sem um território, isso gera uma incongruência das suas ações. Como que você vai ter clareza para pensar, por exemplo, na sua família, no seu trabalho, no seu negócio? Como você vai ter saúde se você está se sentindo ameaçado sem saber? Se você nem sabe que você tem um território ou qual é ele, e você talvez traga uma memória que tudo é o seu território ou que você não tem território nenhum. E essa ameaça você não vai saber como preencher até que você descubra que você tem o seu território ou que você está ocupando espaço demais para se sentir seguro. Mais além daquilo que você precisa. O seu território, o primeiro território, é o seu próprio corpo. Ele é o seu próprio território. Depois do seu próprio corpo, vai ser o lugar onde você tem a sua rotina diária, onde você dorme. E depois disso, o seu trabalho. E atividades, talvez, que você faça com a sua família, mas não as pessoas da sua família. Vanessa, e uma pessoa que viaja demais? Ela tá cada dia num lugar, dormindo num lugar, ela nunca tá na casa dela. Ela não tem território? Tem sim. Porque, em primeiro lugar, o território é o próprio corpo. Então, você já tem seu território. Em segundo lugar, você pode transformar em seu território cada lugar que você vai frequentar, ou que você vai dormir uma temporada, ou um dia, se você trabalha com vendas, com palestras, você trabalha viajando por uma empresa, leve objetos que demarquem o seu espaço. Porque assim você não precisa fisicamente se sentir ameaçado, inseguro e demarcar esse espaço. Como que a gente demarca nosso território quando a gente não tem a consciência que ele não é tão nosso, que tem uma insegurança ou que ele está sendo invadido? Da mesma maneira que os animais. Os animais, eles demarcam o território com urina. Então, eles chega um cachorro aqui, entra nesse lugar, ele vai procurar o canto, se ele for macho, e vai fazer xixi nos cantinhos, e se for fêmea, vai fazer xixi no meio. Nós também temos a necessidade de demarcar nosso território. Só que a gente não tem a consciência. Então, o que acontece? Se o seu território estiver ameaçado, você vai fazer xixi mais vezes por dia. Claro que no banheiro, mas mais vezes por dia. Às vezes, pouca quantidade, um xixi mais curtinho, mas você vai fazer diversas vezes para marcar seu território. É muito provável que, de repente, no seu trabalho, você tenha uma sensação de ameaça do seu espaço e você faça xixi mais vezes no seu trabalho e na sua casa isso não aconteça. Ou ao contrário, se você estiver sentindo seu território invadido dentro da sua casa. Por quê? Porque inconscientemente, no nosso cérebro de sobrevivência e no nosso instinto de sobrevivência, o nosso corpo está agindo dentro daquilo que ele primitivamente aprendeu como demarcação de espaço. Inclusive, você pode ter infecção urinária
por ter o seu território ameaçado. Ou por não ter determinado para você qual é seu território. Não ter confiança que você está ocupando seu lugar e ninguém vai tomar ele de você. Porque se um dia seu lugar deixar de ser seu, não é porque alguém roubou de você, é porque você já não está mais conectado ali. E se você não está mais conectado ali, é porque tem outra coisa para acontecer com você. Nós nos pegamos a lugares e pessoas como se fosse tudo que existisse. E existe sim conexão com outras pessoas, com outros lugares, com outros trabalhos, porque a vida ela é movimento e ela vai fluindo. E às vezes a gente sente que algumas histórias acabaram dentro de nós, mas a gente segura e se apega naquilo porque não sabe o que vem depois. Aliás, nem para pensar. Às vezes a gente aprendeu tanto a não perder, a não deixar ninguém nos ameaçar, a segurar o que a gente tem, porque é melhor ter do que não ter, que você se apega a tudo aquilo com a sensação de que você vai perder tudo que você tem. E não é tudo que você tem. Tudo que você tem é você. É a sua relação de afeto com as pessoas próximas, com a sua família. Agora, pode ser sim que relacionamentos deixem de existir, mas o seu parceiro ou a sua parceira, ele não é seu território. Ele é alguém que tem um território e constrói uma vida com você. Eu quantas vezes acompanhei pessoas com muita dificuldade por estar saindo de um relacionamento que elas não queriam e sofrendo demais, como se não tivesse mais continuidade, como se não tivesse mais vida. Então é muito importante essa consciência de território. Você vai conseguir tirar vários alarmes de sobrevivência e melhorar a sua saúde simplesmente de ter a compreensão daquilo que é de fato o seu território e daquilo que é de fato a sua conexão com as outras pessoas ou com as outras situações, para deixar os eventos mais leves. Seu corpo, ele mostra para você quando algo não está bem. Quando você não está seguro com o seu território, você não dorme bem, porque você entra naquele estágio que a gente conversou um pouquinho, de vigília, de alerta. Pode ser que você transpire para poder demarcar seu território, transpire demais porque está se sentindo ameaçado. Pode ser que você tenha até um pouquinho de cheiro mais forte quando transpira. Por quê? Porque é um mecanismo de afastar as pessoas que podem estar te invadindo inconsciente, de um sistema de sobrevivência. Lembrando que todos esses mecanismos de defesa, eles são quando o cérebro entende que a gente tem um plano de fuga, quando a gente está num circuito de sobrevivência, e não quando nós estamos de fato ocupando o nosso lugar na nossa vida presente e se conectando com os eventos. Num fluxo de prosperidade, a leitura da física quântica e a autorresponsabilidade, ou seja, você entender que você é responsável pela realidade que você manifesta e que você se conecta com os eventos, porque dentro de você também tem algo que está te ligando com aquela pessoa ou com aquela história, que a gente vai aprender isso ao longo do curso, mas quanto mais você entende isso, você sai da fuga, você sai da vítima, você sai do medo. Então esse é o território, você descobrir isso, usar esse conhecimento a seu favor e observar, ter consciência do que você está vivendo, você vai estar sim nesse fluxo de amorosidade, de presença. Nós estamos aprendendo a chegar para a nossa vida, a nos encontrar e chegar aqui para fazer a vida acontecer. Outra coisa importante, segundo a lei biológica, bastante importante para a gente reconhecer, é a alimentação. Como assim a alimentação? Então vamos lá. Instintivamente precisamos de um território, que é um lugar, precisamos nos nutrir, então a alimentação é essa nutrição que a gente precisa. E aí quando eu te falo de se nutrir ou de se alimentar, eu não estou falando só de comida. Comida seria, claro, aquilo que a gente se alimenta. Mas, para o cérebro humano, diferente dos outros animais, nós nos alimentamos de informação. Nós nos alimentamos de relacionamentos. Nós nos alimentamos, inclusive, de pessoas. Nós sentimos que nós precisamos, às vezes, de uma pessoa para nutrir a nós mesmos. Como se a gente não pudesse existir sozinho. Então, a alimentação, ela também é utilizada, no caso do ser humano, para o cérebro, dependendo de onde e como está a sua rota e o seu padrão de pensamento.
Quantas vezes você senta numa mesa e come muito além de uma necessidade de nutrição? Ou come sem perceber, ou abre uma caixa de chocolate e vai comendo sem perceber. Você não está ali de fato comendo. Você está com o teu pensamento em vários lugares. E você está se alimentando de situações, de emoções e de pessoas. Para quê? Para nutrir emocionalmente daquilo que você precisa. É muito legal, por exemplo, quando você começa a comer sem precisar comer, de fato, ou numa quantidade para mais, ter a consciência de que pensamento está vindo na hora que você está fazendo isso. Porque você está num automático. Eu mesma, quantas vezes pego uma caixa de bis, vou lá, um atrás do outro, a hora que eu olho, tem mais nenhum. Se eu estiver no automático e estiver comendo sem consciência, vai que vai. Só que se eu paro para observar, eu vou lá, olho, onde que está meu pensamento? O que está me deixando, não é só ansiosa, mas do que eu estou me nutrindo? De que tipo de atenção eu estou me nutrindo? De cuidado eu estou me nutrindo? Por quê? Instintivamente, a primeira nutrição a gente recebe logo que nasce. Primeiro no cordão umbilical, dentro da barriga, onde a gente não precisa ter ação para se nutrir, e depois na amamentação. Então, se você está se nutrindo muitas vezes de conforto, de acolhimento, de aconchego, de carinho, de cuidado. Não é só o alimento. Só que nós, para nos nutrirmos de fato, a gente precisa só do alimento. Então, separar do que nós estamos nos nutrindo e de quais emoções que a gente está precisando preencher e ter a consciência que emoção que está faltando na minha vida. O que talvez eu não tenha feito por mim ou olhado em mim que está faltando para eu precisar me preencher tanto? Ou ainda, num outro caminho de pensamento, do que eu estou me alienando de me nutrir ou me deixando de lado, quando eu simplesmente também não como. Quando eu simplesmente não me importo com a comida. Como tanto faz. Ou que eu sento lá, vou lá, como e nem tô naquele momento. Ou pessoas que ficam um dia se alimentando muito pouco, sem vontade. Do que ela está se anulando? É muito comum, por exemplo, em casos de depressão, em processos depressivos, a pessoa nem comer. Porque ela talvez não tenha nem vontade, nem disposição, nem força de comer. Então ela está se anulando de algum sentimento ou retirando dores dela. São dores tão grandes que ela está lidando que ela não quer se nutrir para não ter mais dor. Ou ainda, nesse caso da depressão e da alienação, olha só que interessante. Você vai para uma memória qual? Inconsciente, claro, intrauterina. Quando você estava no útero, você não precisava comer, você recebia a nutrição pelo cordão umbilical. E aí a pessoa num processo depressivo onde ela não come, ou outros processos de dor de relacionamento, dor emocional, que a pessoa se nega a comer, muitas vezes é porque é como se uma parte dela tivesse voltado lá para o momento ou para a vida intrauterina, onde ela receberia a nutrição. Então ela está se sentindo tão pequenininha, ela está lá num tempo para trás, ela está junto com aquela memória onde ela precisa que alguém faça por ela. Que ela não tem o estímulo de comer, porque inconscientemente ela está recebendo a nutrição dentro dessa situação, onde ela se coloca intraútero, pelo cordão umbilical. Mas na realidade nada disso está acontecendo e a pessoa precisa se alimentar, precisa entender onde está aquele sentimento. Da mesma maneira que movimentos dentro do território e da alimentação, onde a pessoa às vezes fica muito no quarto, às vezes escuro, e fica ali, fora de um contexto familiar, sem conseguir se conectar com a família, sem conseguir interagir com quem está em volta, e fica ali, ó, encolhidinho. Passa às vezes o dia, vários dias, não necessariamente tão encolhido, vendo jogos, vendo televisão, mas ali, com ela mesma. O que acontece? Às vezes pode estar vivendo uma fase tão difícil e não saber como lidar com essa fase, que qual é o estímulo que o cérebro tem? Quando você cresceu e se multiplicou, deixou de ser uma célula formada por 23 cromossomos, cada um, ou seja, 46 cromossomos, que se multiplicou até formar um ser humano dentro da barriga, na vida intrauterina, você não precisou fazer esforço, você não precisou fazer coisas.
Você simplesmente deixou de ser uma célula e se multiplicou e cresceu e aconteceu e virou um ser humano. Então, em momentos que você não vê saída, ou que você não sabe o que fazer, ou você não sabe como agir, muitas vezes você pode ser jogado lá para essa memória intrauterina, porque teu cérebro tem a memória de que quando você estava lá, você crescia e se desenvolvia sem fazer nada. E aí, quando você não sabe o que fazer, você acessa esse lugar e volta para lá, onde você fica ali encolhido, recolhido, procrastinando a sua vida, mas entendendo inconscientemente que você está se desenvolvendo. Mas de verdade não está. Talvez até você precise de um tempo para você e para respirar, mas tem que ter uma retomada aí de voltar para o jogo da vida. Senão você se aliena, vai para esse lugar que é de acolhimento, que tem a sensação de uma memória de crescimento e transformação, mas que na verdade te sequestra e te tira de lidar com a sua jornada de vida. É muito importante a gente saber sobre o nosso território, sobre a nossa alimentação, sobre esses lugares onde nós vamos quando a gente não sabe como lidar com uma situação. Porque você pode até ir lá pro seu casulo, tudo bem, todo mundo vai de vez em quando entra no vazio, eu também vou pro meu casulo. Mas por quanto tempo? Ficar lá encolhido, ver um filme e tal, pensa, sofre, chora, tá bom, então agora vamos, porque nós não estamos dentro de uma barriga e nós não vamos nos desenvolver sozinhos, a não ser com a gente mesmo. Porque a vida adulta é sobre você. É sobre você fazer por você, é sobre você ter autonomia sobre você e é sobre você ir atrás do que você quer. Mesmo que ainda você não saiba o que você quer. Você está descobrindo pelo menos aonde você está dentro de você para vir chegar para a sua vida, para começar a desenhar aonde você quer chegar. E vamos para a terceira lei biológica, que é o reconhecimento. É muito comum a gente ouvir das pessoas que a gente conhece, mas tal pessoa tá fazendo isso para ser reconhecido. Ou então, a outra pessoa só quer ser reconhecida. Todo mundo quer ser reconhecido. E todo mundo precisa ser reconhecido. Isso não tem nada a ver com arrogância e prepotência. Claro, tem pessoas que vão para mais, como tudo, né? Depende do que a pessoa tá vivendo. Mas o reconhecimento, ele é inerente ao ser humano. Ele é necessário para o ser humano. E sabe por quê? Diferente dos outros animais, que é território, alimentação e ok. O ser humano, que é um ser que precisa se validar com o outro, precisa do reconhecimento. Por que isso acontece? É uma memória lá de pequenininho. Quando a gente nasce, o ser humano é o único animal que pelo menos até 6 anos de idade, e falando assim, gente, minimamente, ele não vive sozinho. Ele não se desenvolve sozinho. Ele precisa de alguém que vai cuidar, que vai alimentar, que vai nutrir, que vai aquecer, que vai cuidar da saúde. E eu tô falando assim, que uma criança de 6 anos de idade possa se virar sozinha, olha lá, né, com sorte. Mas que já tem um pouco mais de entendimento do que acontece à volta dela. Então nós precisamos de muito tempo de cuidado e atenção, diferente das outras espécies. E aí o que acontece? A gente recebe o estímulo que uma pessoa do lado de fora, normalmente seu pai ou sua mãe, mas depende de cada história, vai ser alguém que cuidou de você, precisa cuidar de você. Então, por anos, você tem o estímulo que você precisa ser validado pelo outro para ser cuidado. O outro precisa se conectar com você. Precisa, não necessariamente dar amor, mas dar cuidado, manter você vivo. E para isso precisa olhar você e validar você. Então a gente vem com essa memória de olhar, a criança olha o pai, a mãe para ver se tá olhando ela no brinquedo, para ver se ela tá olhando ela fazer as coisas. Papai, mamãe, tô aqui. O tempo todo isso acontece. É o reconhecimento de quem cuida de você e o reconhecimento ao olhar quem cuida de você, você olha o seu território e vê que se sente seguro, você olha a sua alimentação, vê que se sente nutrido, ou seja, gerenciando esse reconhecimento de quem cuida de você, você se sente confiante para viver. Agora, sabe o que acontece? Você não desativa isso quando cresce. Não tem um botãozinho que vai lá, pronto, puf, agora eu não preciso mais disso. E a gente nem sabe disso muitas vezes, ou nem tem a consciência disso. E a gente cresce e continua fazendo o quê? Esperando que as outras pessoas nos validem, nos reconheçam, nos deem o nosso lugar, acham a gente bacana. E a gente tira todo o nosso valor, muitas vezes, quando alguém olha feio.
Quando alguém não gosta, quando alguém, sei lá, de repente desmerece você, ou é grosseiro, ou nem foi, mas você imaginou que foi, porque a pessoa olhou feio. E aí você tira todo o seu valor dentro dessa memória que você traz da infância, como se você, a partir daquele momento, estivesse passando necessidade, estivesse em perigo. O cérebro entende validação como estar vivo e a invalidação como risco de morte, como se tivesse morto. E aí você se sente anulado, se sente vazio. Agora, o mais legal é que ao saber que essa validação valida a ação, vai trazer você para se sentir mais confiante, mais seguro e dono de si, para ter as suas atitudes, agora que você cresceu, pode ser a partir de você. Você não precisa mais de ninguém para te suprir, para te nutrir, para se manter vivo, você já cresceu. Quem é que eu preciso que valide você mesmo agora? É você. Eu valido você e eu preciso que você valide você. Que você olhe para você e fala, poxa, eu tenho valor. Eu tenho o que eu preciso para ver. Mas Vanessa, minha vida tá tão ruim, como assim? Não é sobre como as coisas estão. É sobre você ser honesto e gentil com você e valorizar quem você é. Nossa, mas eu tô muito longe do que eu queria viver. Aí é outra conversa. A gente vai falar disso na construção do caminho. Mas independente se você tá bem, não tá bem, tá triste, tá feliz, se as coisas são como você quer, ou se a vida tá uma droga, você precisa se validar. Sabe por quê? Você chegou até aqui. Você chegou até aqui, você é o seu mundo. Porque a hora que você deixa de existir, seu mundo não existe. Pelo menos não esse do jeito que a gente conhece. Então, é imprescindível que você valide você, quem você é, para simplesmente saber que você tá aqui, no presente, e parou de se esconder dentro de você, inconscientemente dentro da sua cabeça. A validação vai ser a grande chave para a sua chegada para a sua vida. E assim a gente costura o encontrar a gente mesmo e chega para poder caminhar daqui para frente dentro da nossa jornada. Pessoal, esse módulo foi incrível, muito bom interagir com vocês, muito bom poder passar para vocês um pouquinho desse conhecimento para que vocês já possam começar mudanças efetivas na sua vida a partir de agora.